Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Hoje eu vim aqui falar algo sobre Ezequiel, comentar um versículo bíblico muito conhecido. Ezequiel capítulo 2, o verso de número 1 e o verso de número 2. A palavra de Deus diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Queridos, eu estava observando esta palavra de Ezequiel capítulo 2, e Deus me fez pensar um pouco mais a respeito dessa palavra. Nós vemos aqui que em Ezequiel capítulo 2, a Bíblia fala que Deus chamou Ezequiel e falou: Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Eu não vou nem ficar muito lá na história de Ezequiel, eu vou logo trazer para a nossa história. Deus, Ele nos chama. Deus, Ele nos vocaciona. Deus, Ele nos comissiona para uma obra. Algo interessante é que quando Deus chamou Ezequiel, Deus falou: Filho do homem, põe-te em pé. Ezequiel estava deitado, Ezequiel estava sentado. Se Deus pediu para Ezequiel, se Deus ordenou para Ezequiel se colocar de pé, era porque a obra que Deus iria colocar na mão de Ezequiel, a obra que Ezequiel teria que executar, seria uma obra extraordinária, demasiadamente grande. E no estado que Ezequiel se encontrava, ele não estava pronto para começar aquela obra daquele jeito. Então Ezequiel precisaria tomar uma atitude e se colocar na posição que Deus havia chamado, na posição que Deus queria que ele ficasse. Assim é na minha vida e assim é na tua vida. Por que, irmão Luciano? Porque Deus não fala com ninguém acomodado. Deus não fala com ninguém conformado. Deus não fala com pessoas preguiçosas. Nós, servos do Senhor, nós cristãos, nós temos que ter uma diligência maior para a palavra de Deus. Nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração, uma seriedade muito grande. Porque a obra que Deus nos chamou, a obra que Deus nos vocacionou, é uma obra verdadeira, ela não é ilusória, não é mentirosa. Ela existe, ela é real. E além dela ser real, ela é muito séria. Não é uma obra que a gente pode falar: não, vamos deixar para depois, ou vamos fazer quando puder. Ah não, desse jeito tá bom. Não, a obra de Deus é uma obra muito séria. A obra de Deus é algo grande demais, extraordinário. Nós não estamos mexendo com coisas naturais. Nós estamos entrando numa área espiritual. Nós saímos da esfera natural e entramos na espiritual. Então nós precisamos se colocar de pé, porque se nós estivermos sentados, nós não estaremos em posição de ataque, em posição de guerra, em posição de luta, de batalha. E o mundo a qual nós vivemos é um mundo de guerra, é um campo minado. Então nós precisamos estar a postos como servos de Deus, de pé. Deus não fala com ninguém acomodado, Deus não fala com ninguém sentado, Deus não fala com ninguém que esteja de qualquer maneira. Deus chamou Ezequiel e Deus falou: Ezequiel, eu quero você de pé. O versículo de número 2 é interessante porque fala assim: então entrou em mim o Espírito quando falava e me pôs de pé. É o Espírito Santo que te coloca de pé. É Deus que te coloca de pé. Nada, nem ninguém pode te colocar de pé na posição que Deus quer que você esteja. Só o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. A obra é do Senhor. E Ele precisa te capacitar. Mas para Ele te capacitar, você precisa atender o chamado dEle e tomar uma atitude e sair do acomodismo e sair do conformismo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente não pode se conformar da maneira que nós estamos, porque Deus tem algo muito maior para nos entregar, muito maior para operar na nossa vida. Ezequiel entendeu isso e se colocou de pé. Se você estudar a vida de Ezequiel, você vai ver que a família de Ezequiel foi toda morta. Ezequiel estava sozinho, só que Ezequiel estava de pé, e soldado de pé, ele está pronto para a batalha.
Soldado de pé, ele entende que Deus está no controle e que nada vai fugir do controle de Deus. Se sair do controle das nossas mãos, estará no controle das mãos de Deus. Ezequiel confiava em Deus. Eu olho para a vida desse homem e vejo um homem místico, um homem extraordinário, um homem que tinha uma força maravilhosa dentro dele. E é essa força que nós precisamos ter nesses dias a qual estamos vivendo. Porque o mundo tenta nos engolir, as adversidades tentam nos engolir, tenta nos destruir, tenta minar a nossa vida espiritual, mas nós precisamos confiar em Deus e se colocar na posição que Ele nos chamou. Eu acredito que Deus tem uma obra na tua vida, mas para esta obra se realizar, se concretizar, não fique esperando Deus fazer, não fique esperando alguma coisa acontecer, não. Aquilo que você pode fazer, faça. Você já tem o manual, a carta magna aqui nas tuas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Você já sabe o caminho que você deve trilhar, já sabe o que Deus tem para a tua vida e por que você se encontra desse jeito. Por que você não se coloca de pé, não toma uma posição, não se levanta. Está na hora de você tomar uma posição, tomar uma atitude. E Deus conta com você, Ele te chama. Nesse exato momento que eu estou falando contigo, Deus está te chamando. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas Deus sabe. E você também sabe que da maneira que você está, eu não sei a maneira, mas Deus sabe. E você também sabe, você não consegue alcançar, porque está faltando alguma coisa. E quem sabe essa coisa que está faltando é você se colocar de pé, é você se determinar a andar nos preceitos do Senhor. Então que essa palavra fique no teu coração, que o Espírito Santo fale mais poderosamente na tua vida. Assim como Ezequiel se colocou de pé, se coloque de pé, porque Deus quer te usar. E Ele vai te usar. Mas você precisa entender que você precisa seguir as leis e as regras do Senhor Jesus Cristo para você ser vitorioso. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.